Então, nós vamos falar então sobre a terapia-alvo, tá aqui. Ah, no caso, sobre a terapia anti-RET, que nós já falamos na aula anterior. Esses são meus conflitos de interesse, não mudaram na primeira aula. Nós já vimos também esse gráfico, né, que fala sobre a, o perfil do carcinoma medular de tireoide em termos de prognóstico em relação à sobrevida, e nós também pontuamos que nesses casos é um prognóstico excelente, enquanto naqueles pacientes que já o diagnóstico apresentavam metástases à distância, esses números eles tinham um desempenho muito ruim comparativamente com os outros. Mas eu vou lembrar aos senhores sempre que observem que essa queda na sobrevida acontece de maneira bem intensa nos primeiros anos após o diagnóstico, e depois, então, nós temos alguns pacientes que, mesmo com uma metástase à distância, doença avançada, eles têm uma doença indolente. Então, o maior desafio quando nós temos esses casos é definir quando e como tratar. Então, algumas sugestões para nos guiarmos em relação quando podemos ter uma conduta mais expectante ou uma conduta mais intervencionista, está aqui nessa proposta de gráfico, que a gente então vai considerar o local onde está a lesão, qual é o local onde a metástase se encontra, se isso vai trazer algum risco imediato ao paciente, se a doença está progredindo lentamente, ou seja, não é que pode então estar nesse lado do gráfico, e do outro oposto, aqueles casos que nós podemos apenas seguir o paciente sem intervir, que são aqueles pacientes que têm apenas os marcadores alterados. Calcitonina elevada não é sinônimo de tratamento, né? Que o paciente tem pouca doença, algumas metástases pulmonares pequenas que não vêm evoluindo. E no meio desse caminho, que seria o preto e o branco, nós temos a zona cinza, que são aqueles pacientes que talvez tivessem indicação de tratamento, mas são assintomáticos. Então, nesses casos, a ponderação de quando iniciar deve ser ainda mais cuidadosa. Então, quando eu vou tratar esse paciente com doença metastática, a pergunta sempre deve ser: esse paciente está sintomático ou assintomático? Se é um paciente sintomático, eu tenho que já reforça a necessidade de intervenção. Se a doença é loco-regional, e aí eu posso fazer uma opção para um tratamento localizado, que pode ser, então, uma nova intervenção cirúrgica. Essas metástases aqui da localização é muito importante, principalmente para definirmos se eu não tratar esse paciente vai inviabilizar um tratamento posterior, né? Então, se eu tenho uma lesão no sistema nervoso central, isso é muito mais grave e muito mais imediato do que o paciente que tem um nódulo de 2 centímetros hepático. E, como nós mencionamos, a velocidade de progressão. E a velocidade de progressão nós podemos aferir por duas maneiras: uma laboratorial, que é o tempo de duplicação da calcitonina, e pela imagens, né, que é o chamado RECIST, para que a gente possa caracterizar que está havendo um aumento mensurável dessas lesões. Eu finalizei, então, a apresentação anterior com esse gráfico, que é o que o professor Elton já mencionou de maneira bastante brilhante e fascinante, a apresentação do Elton. E nós vamos falar especificamente sobre a patogênese do câncer medular de tireoide. Então, aqui nós temos várias moléculas que sabidamente já foram caracterizadas como parte dessa neoplasia. Mais importante é que nós falamos bastante sobre o RET, e no caso do medular, são mutações em pontos
que causam essa ativação do RET, mas nós temos também como um fator muito importante, por ser um tumor sólido, os receptores dos fatores de crescimento vascular, né? Além disso, nós temos o CIMET, que tem overexpressão nesse tipo de tumor e que facilita muito a metastização dessa neoplasia, né? Então, naquela imagem eu não tinha nenhum inibidor, nenhuma lesão nenhum tratamento. Aqui, então, vocês veem que para cada uma dessas moléculas já foram identificados inibidores. E, novamente, utilizando como ponto a apresentação do Elton, né, todas essas moléculas têm em comum o fato de serem inibidores de tirosina quinase. Então, essas moléculas, tanto o vandetanib, cabozantinib, a maioria delas, elas inibem essa ativação através da quinase de maneira mais ou menos inespecífica, né? E a grande maioria delas, nesses tumores sólidos, o efeito vem principalmente da inibição desse fator de crescimento vascular. Então, aqui nós temos a expressão do VEGF nos tumores medulares. Vocês podem observar grande expressão. Aqui do lado vocês têm o tumor normal da tireoide. E a inibição do VEGF mata o tumor por asfixia. Não tem angiogênese, então esse tumor vai diminuir de tamanho. O grande questão nesse caso, vocês verão a seguir, é pela falta de especificidade para apenas VEGF de tumores moleculares. Nós temos VEGF em todos os nossos órgãos, né? Vai ser, então, o perfil dos efeitos colaterais, principalmente aqueles relacionados a vasos, hipertensão arterial, formação de fístula, e nós vamos ver em seguida. O nosso desenho hoje das medicações aprovadas para o tratamento do câncer medular, com base, então, naquelas moléculas que nós já destacamos como parte da nossa patogênese, nós temos, então, 4 moléculas, né? Que são, então, as duas primeiras, o vandetanib e cabozantinib, que são multicinases. Vejam aqui que elas inibem uma série daquelas moléculas e que são aprovadas nas mais várias agências reguladoras no mundo, né? Nós temos aqui, então, o selpercatinib e o praceltinib, que aqui, então, gente, atuam seletivamente no RET, e por isso ele é tão importante no câncer medular de tireoide ou outros tipos de tumores que têm o RET como seu drive oncogênico, né? O selpercatinib ainda não foi aprovado no Brasil, mas foi aprovado nos Estados Unidos e na Europa, e o praceltinib apenas nos Estados Unidos. Importante também mencionar que até o momento nenhuma dessas drogas demonstrou um impacto direto na sobrevida desses pacientes, né? Relembrando, os primeiros estudos aconteceram, então, com a primeira droga aprovada foi o vandetanib, que foi aprovada em 2012, né? E o cabozantinib em 2013. Elas foram as primeiras drogas e a demonstração, eles tinham uma taxa de resposta objetiva, que é exatamente a diminuição do tamanho do tumor, baixa, em torno de 28% aqui no cabozantinib, 45% no vandetanib, e a aprovação se deu pela demonstração de que os pacientes tinham uma sobrevida livre de progressão, ou seja, há 30 meses até esses pacientes progredirem nos pacientes que tomavam vandetanib, contra 19 meses no placebo, e aqui também uma diferença significativa em relação ao cabozantinib, e essas drogas foram, então, aprovadas para tratamento do câncer medular de tireoide. Mencionando, então, para vocês, aqui, as várias moléculas que esses compostos inibem, né?
sempre o VEGF, aqui o receptor do VEGF presente em todos eles. A taxa de resposta, vocês podem observar que é uma taxa de resposta baixa, né? E as únicas drogas, aqui são vários compostos com o mesmo efeito, mas as únicas aprovadas foram essas duas, que é o que nós temos mais dados na literatura, mostrando então a vantagem na sobrevida livre de progressão. Mas eu gravei isso aqui para vocês mostrarem o perfil de efeitos colaterais dessas medicações. Então, isso aqui são o perfil mais acima de grau 3, na qual nós temos que iniciar a terapia e que são, às vezes, acabam por interrupção ou diminuição da dose efetiva do tratamento. Essas medicações têm perfis diferentes. Aqui, então, o vandetanib está muito associado à hipertensão e prolongamento de QTC. Também muitos efeitos colaterais na presença de acne e escurecimento de pele, com muita sensibilidade ao sol, enquanto o cabozantinib ele tem a síndrome mão e pés, que para muitos pacientes acabam impactando de maneira muito grande na qualidade de vida, né? Então, são efeitos colaterais que acabam por limitar a dose terapêutica ideal ou mesmo suspensão do tratamento. Esse aqui são pacientes que são seguidos lá no nosso ambulatório. Essa é uma paciente uso de vandetanib. Aqui o escurecimento. Essa paciente caminhou na praia um dia sem protetor solar. São manchas, são pigmentações que não retornaram, já tem 6 anos e não retornou. E essa é uma paciente com uso de cabozantinib, né? São lesões extremamente dolorosas que também limitam, a gente diminui a dose, faz tratamento adequado, hidratação, mas às vezes fica inviável continuar o tratamento. Então, aqui nós temos, então, essa evolução, que foi o desenho de compostos criado para inibir especificamente o RET, né? Que estão aqui o selpercatinib, que é o Loxo, e o praceltinib, que é o Blu 667. E como eu mencionei para vocês, a grande diferença é exatamente na especificidade. E notem que quando a gente usa essa relação da inibição do RET comparado com a inibição do fator, do receptor do crescimento do VEGF, olha a diferença entre o cabozantinib, o vandetanib e o LOXO. Isso permite, então, uma manutenção de uma dose terapêutica muito mais adequada para inibir, no caso, aquele gene que está causando a neoplasia. Gente, é importante também aqui que, para que isso possa ser utilizado, o paciente tem que ter mutação no RET. Então, isso seria aplicado aos pacientes com carcinoma medular de tireoide hereditário ou aqueles que a análise tumoral evidencie uma mutação no RET, no caso do medular, ou em outras formas de câncer papilar, que nós temos também fusões, como o Elto.O, que também seriam beneficiados desse tipo de inibição. O primeiro trabalho, então, vou passar rapidamente por o libreto, que iniciou, como o Elton colocou, tinha ainda outras formas de carcinoma, é uma droga agnóstica, todos que têm alteração no RET poderiam usar. E foi, então, iniciado estudos de segurança e depois, posteriormente, avaliação para eficácia. O primeiro estudo de resultado em relação ao câncer medular foi publicado no New England Journal em 2020, com essa população, então, tendo pacientes que já haviam sido previamente tratados com cabozantinib ou vandetanib, pacientes que nunca haviam sido tratados e pacientes com outras formas de câncer derivados pelo RET, no câncer medular, mas que não eram no câncer de tireoide que não eram medular. E aqui os resultados que eu mostro para os senhores nós chamamos os gráficos de waterfall, né, que mostram então a resposta
impressionante, muito superior aos nossos dados referentes aos inibidores multikinases, com a taxa de resposta objetiva em torno de 70% para os pacientes previamente tratados, 73% para aqueles pacientes que já haviam sido tratados, e naqueles casos de câncer papilar que não eram RET, taxas também muito significativas. Chama a atenção também de que alguns pacientes apresentaram resposta completa, ou seja, desaparecimento de todas as lesões. Do ponto de vista de classificação, gente, nós temos pacientes com doença estável, aqueles que diminuem menos de 20%, de 30%, resposta parcial e resposta completa. Né? A duração de resposta foi muito alta. Ao encerramento daqueles dados, não foi nem possível calcular o tempo, porque a maioria dos pacientes continuavam respondendo ao tratamento, e a progressão livre a sobrevida livre de progressão também não pôde ser calculada nesse estudo, né? E o perfil de eventos adversos relacionados ao tratamento é bastante mais favorável do que aquele que eu mostrei para os senhores, sendo que o mais importante dele foi aumento de enzimas hepáticas e casos de hipertensão. Então, um perfil de uma medicação com muito mais favorável para tratamentos a longo prazo, que é o caso desses pacientes. Eu trago dados mais recentes, de 2022, que, na verdade, foi feito estudo apenas para aumentar a taxa de eficácia e ver a evolução desses pacientes por mais tempo. Os dados publicados no New England Journal eram de 17 a 19. Esses aqui, então, os dados foram coletados em 2021 e foi apresentado na ESMO no ano passado. Né? Então, aqui nós temos 319 pacientes. Esse é o mesmo gráfico anterior, mostrando as características basais, que inclui diferentes tipos de metástases do RET e também o estágio da doença em cada uma dessas categorias. E olha, esses são os dados com esse tempo adicional. Notem que eles continuam a responder, e mesmo alguns pacientes que não tinham resposta completa evoluíram para resposta completa nesse tempo adicional, né? Então, tanto no grupo sem tratamento prévio, como no grupo pré-tratado com o vandetanib ou cabozantinib. O perfil de efeitos adversos não mudou, apesar do tempo adicional, e os efeitos apenas 23 pacientes tiveram que interromper o tratamento, né? E o mais frequente foi edema, fadiga, e todos eles, então, com o grau 3, muito poucos casos, e provavelmente o grau 3 foram esses que acabaram tendo que diminuir a dose ou interromper o tratamento. Então, essa é a conclusão desse estudo adicional, 81% continua respondendo, e o perfil de segurança, ele é o mesmo do descrito naquele estudo, que tinha um tempo muito menor de observação. Todos, não sei se todos, mas nós estamos atualmente num estudo prospectivo, comparativo entre o selpercatinib e as duas drogas disponíveis, para avaliar se o selpercatinib deveria ser a droga de primeira escolha nesses pacientes, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes pelo tempo. Esse estudo começou, então, em 2020, tá? Esse é o desenho dos países. Eles têm, então, mais de 150 centros em vários países do mundo, e aqui o Brasil nós tivemos acho que 5 ou 6 centros. Nós somos o país que mais incluiu pacientes, o único, perdendo apenas para a França. Né? Mostra o grande potencial do Brasil para esses trials clínicos, e que nós temos ainda tão poucos comparativamente com outros países, tá?
Eu não tive a informação privilegiada há pouco, que já saiu agora, foi apresentado no ESMO, que o resultado desse estudo mostrou, então, uma diferença favorável ao selpercatinib em relação ao tempo de sobrevida, muito importante, mas são dados ainda que eu não posso divulgar. Não posso deixar de dizer que nós tínhamos também uma outra droga com um perfil muito similar, que é o praceltinib, que era então o Blue. Notem resultados muito similares ao que nós observamos com o selpercatinib. Essa é uma droga da Roche. A Roche chegou a iniciar essa trial clínico em vários centros no mundo, inclusive no Brasil, mas foi interrompido e nós não temos maiores informações se essa droga será efetivamente comercializada ou não, o que é uma pena, porque sempre é muito bom termos mais de um produto, né? Essa droga também, como eu mencionei anteriormente, foi aprovada em 2020. Então, finalizando, eu posso dizer que esses conhecimentos, os mecanismos moleculares que vêm sendo acumulados nas últimas 2, 3 décadas, eles mudaram de maneira muito, muito impactante no diagnóstico, no tratamento e no prognóstico desses pacientes com câncer medular de tireoide, similarmente ao que foi apresentado para os pacientes com câncer refratário ao iodo, que nós temos, então, essa nova geração de TKIs, que são, então, especificamente desenhados para o gene RET, no caso do medular, e que eu acho que nós vamos avançar. Nós já temos alguns casos relatados de resistência ao selpercatinib, e nós estamos, então, avançando para entender não apenas o gatekeeper, mas digamos assim, o elenco de genes na célula que podem atuar e causar resistência nessas formas de tratamento. Muito obrigado pela atenção e eu fico à disposição do senhor.